Olá, Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos bater um papo sobre livro. Olha só, nossa convidada já está aqui conectadíssima, é a Zenilda. Tudo bem, Zenilda? Tudo bem, Michel. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, vamos embora, vamos bater esse papo. Eu quero saber do seu livro, né? Então vamos lá, a gente vai falar sobre Preta de Greve e as 7 reivindicações? Exatamente, Preta de Greve e as 7 reivindicações. Então conta pra gente, né, a sinopse da história. Bom, Michel, Preta de Greve e as 7 reivindicações é a história de uma menina negra. É o retrato real do cotidiano de muitas meninas negras que, ao frequentarem a escola, se deparam com episódios de racismo e também, no caso do enredo da Preta, ao frequentar a escola, além dos ataques racistas, ela percebe a invisibilidade da mulher negra em espaços de poder. Então, ela é munida dessa tristeza, porque ela tem um espelho a quem ela recorre, para que diga para ela por que ela está passando por esses momentos, já que em outros momentos da vida dela, ela olha no espelho e se sente linda, ela começa a questionar essa situação. E aí tem toda uma trajetória para que ela possa chegar a um final feliz. Zenilda, e é interessante a gente trabalhar isso logo na infância, na adolescência, para que a gente tenha adultos mais informados, né? E que saibam se defender e saibam diferenciar, né? Isso, faz parte de uma estratégia de educação antirracista. E a gente gosta e precisa estar nessa linha de frente. O racismo não escolhe momento, idade, o racismo é cotidiano e cruel. Então a criança precisa ter esse contato da educação antirracista, dos direitos da educação em e para os direitos humanos, para que ela consiga entender o contexto, consiga entender as nuances do racismo no seu cotidiano e identificar isso e agir, se defender e entender os seus direitos e os seus deveres também. Muito bom, muito interessante. Outro dia nós conversamos aqui com uma outra escritora, né, a respeito do colorismo, né? E aí ela também, como pedagoga, né, ela trouxe ali uma linguagem para o público infantil. Você também teve que trabalhar esse lado da linguagem. Isso, nós fizemos uma adaptação, porque na verdade esse tema, a educação antirracista, o racismo estrutural, é um assunto que realmente não se conversa com as crianças, né? E a gente traz nesse enredo, nessas linhas, muito de Silvio Almeida, muito de Magenzo, de Carbonari. A gente traz essa ideia da educação antirracista para que a criança possa entender. E como a gente faz isso? A gente traz, eu sou também pedagoga, a gente traz uma forma de fazer essa conversa com a criança para que ela consiga contextualizar, consiga se sentir inserida. Então o livro vem com enredo rimado, não romantiza o racismo estrutural, vem trazendo verdades, mas não é pesado, é um livro leve. Tem a personagem que é a Preta, eles se identificam muito com a Preta. A Preta traz uma representatividade e se transforma praticamente numa heroína. E essa identidade que eles têm com a Preta, essa conversa que eles têm com ela, quando eles olham para a Preta e se veem nela, eles conseguem entender que é possível combater o racismo e é possível ocupar espaços. Zenilda, agora explica, né, para o pessoal de casa que às vezes não está familiarizado, né, com o tema, né, racismo estrutural, e nunca é demais a gente reforçar o que é o racismo estrutural, né? É essa trajetória que a história do Brasil viveu, no caso aqui a nossa história, pessoas foram escravizadas e ao longo do período elas foram desumanizadas e tanto a sociedade conviveu com essa ideia de que as pessoas negras elas são inferiores e isso se torna inclusive institucional, porque aí os espaços para emprego, os espaços para ocupação as possibilidades de ocupação do espaço ficam restritas. Então, as pessoas, hoje em dia a gente ouve muito falar assim, isso é mimimi,
isso não tem esse peso todo. Por que as pessoas estão fazendo essa tempestade num copo d'água com esses episódios? Isso se chama racismo estrutural. Faz parte do que você internalizou como conceito das pessoas negras. E aí as pessoas acham que qualquer atividade relacionada a um protesto sobre racismo, sobre episódios de racismo, são coisas que a gente precisa esquecer, porque no Brasil existe o mito da democracia racial, o mito de que somos todos iguais. Então, essa estrutura parece assim, que são camadas que são montadas para que a gente tenha essa ideia, essa visão de que as pessoas negras, elas são inferiores, e elas têm um espaço determinado que elas podem transitar, ou seja, um espaço de subserviência. E outra coisa importante que a gente não pode deixar passar é de falar da representatividade, né? Muitas histórias, seja novela, filme, até mesmo personagens de livros, a gente não vê ainda como a gente gostaria, né? Personagens pretos, né? Então, trazer a representatividade também é importante nesse momento. É extremamente importante. Para você ter uma ideia, eu tenho 53 anos. Na minha infância, eu não me via na TV. Eu sou uma mulher negra, e o meu cabelo me causou muita tristeza na minha trajetória da infância, porque as pessoas falavam que meu cabelo era agressivo, que a minha imagem era agressiva, que eu não podia ocupar um espaço de professora porque eu não tinha o perfil de professora. Então, eu passei alguns momentos de episódios racistas e eu não sabia como me defender. E, como a preta, eu procurava em alguns espaços mulheres parecidas comigo. As propagandas de shampoo da televisão não representavam o meu cabelo. Eu não via pessoas como eu, como minhas irmãs, como nós na televisão. E isso causava uma angústia. A representatividade ela é importante por isso. Imagina a felicidade de uma menina quando vê Maria Júlia Coutinho como âncora de um jornal. Quando vê Thaís Araújo representando um personagem numa novela. E a gente precisa dessa representatividade, mas de uma representatividade que nos coloque nos espaços que a gente merece, que a gente tem direito. Na verdade, na televisão existiam mulheres negras, mas como essas mulheres eram representadas? Num contexto de machismo e racismo, né? Tudo junto, onde as mulheres estavam sempre em espaço de subserviência, assim como os homens também, né? Sempre em espaços que não demonstravam a inteligência dessas pessoas, né? A capacidade delas de fazer como os outros, de serem galãs, de serem mulheres bonitas, empoderadas, estruturadas, né? E isso é muito importante hoje. A gente precisa olhar nos livros, ler nos livros personagens como nós. E essa foi a trajetória da Preta. Quando ela chegou na escola, ela viu 2 professoras negras de um quadro de 25. Então, ela foi olhar em outros lugares. Será que a gente existe em outros lugares? Foi olhar nas revistas, nos manequins, na televisão, nos painéis de propaganda, nos livros, e ela não conseguia se encontrar. E isso gerou essa revolta, porque aí ela entendeu a invisibilidade. Por que eu vejo mulheres negras na minha comunidade, nos ônibus, nas janelas, e eu não consigo vê-las em determinados espaços? Por que elas desaparecem? A representatividade é importante porque isso vai mostrar para a criança que é possível, que ela tem condições de ocupar espaços. Eu acho que recentemente nós tivemos um grande exemplo, né, dessa situação. Você deve ter visto o trailer do filme live action da Pequena Sereia com uma atriz, né, preta, e aí várias meninas se identificando, né, com a atriz, né, super feliz. É emocionante, não é? She's what? What? She's black. Oh my. Wish I could be.
skin. What about her skin? She was like mine. It is. She's not like me. É muito emocionante, porque, na verdade, é exatamente esse sentimento. Eu estou ali, ou se ela está ali, eu também posso estar. Imagina quanto de exemplo você não representa para muitos meninos que estão hoje na escola, que veem você aí nesse espaço, com esse cenário bonito, falando na linha de frente de um programa, sendo apresentador, ele te vê e ele pensa, isso é para mim também. Se ele está lá, eu também. Se Michel conseguiu, eu também consigo. Eu me pareço com Michel. E é bom a gente se ver na televisão. É bom a gente se ver em outros espaços, nos fóruns, na Câmara Federal, na política, na música, em todos os espaços. E não apenas naqueles que foram determinados para a gente. Sensacional. Nas universidades, inclusive. Com certeza, com certeza. Zenilda, vamos falar das ilustrações? Vamos sim. E aí, quem é o responsável por elas? É com muito carinho que eu falo desse ilustrador, Tony Ribeiro. Tony Ribeiro é um piauiense que morou no Gama, hoje ele mora em outro estado. Nos abandonou, a mim e a Preta. Foi morar em outro estado. Mas é um cara muito talentoso e muito generoso. Esse trabalho de ilustração do livro da Preta, ele foi feito numa sintonia incrível. Eu não conhecia Tony pessoalmente, eu conhecia a irmã do Tony, que trabalhava comigo na mesma escola, a professora Cláudia Ribeiro, e no momento em que eu fiz o texto para ser trabalhado com crianças de 6 anos, ela leu o texto e achou incrível, falou, eu preciso levar isso para o meu irmão precisa ver isso. E quando ela levou, o Tony disse, eu preciso desenhar isso. Eu preciso fazer esse trabalho precisa de espaço, precisa ecoar. E ele fez os desenhos com muito carinho, num tempo assim, recorde, e numa generosidade muito grande. Inclusive porque aqui ele via a representatividade de suas irmãs e da própria família dele também. E é interessante que a ilustração da Preta parece muito comigo, e ele nunca tinha me visto. Ele fez um jeitinho assim muito parecido, o jeito da capa, que a Preta parece bem zangadinha. E as pessoas falam, nossa, ela parece muito com você. Então, o trabalho do Tony Ribeiro, esse trabalho que a gente conseguiu alcançar essa sinergia, é uma coisa mágica, é emocionante demais para mim. É uma sintonia. Isso, sintonia. Zenilda, pessoal de casa que está acompanhando o Universo Épico, profissionais da educação, pais, né, ou até mesmo, né, crianças e adolescentes que assistem o nosso programa, né, e ficaram interessados no livro, como é que faz para acompanhar o seu trabalho e encontrar o livro? Para encontrar a Zenilda nas redes sociais, eu estou no Instagram, @ZenildaVilarins. O livro está disponível na Amazon e também pelo Instagram. As pessoas vão encontrar o meu contato e aí a gente organiza para distribuir o livro, para postar o livro para todo o Brasil. Já estamos fazendo até esse trabalho, aprendendo direitinho como funciona e está dando certo. E aí, a história da Preta termina, né, nas 7 reivindicações ou continua? A Preta vai ter que elencar as reivindicações sempre, né? O racismo ele não acaba depois das 7 reivindicações. As 7 reivindicações da Preta são para esse momento que ela está vivendo. Ela tem 6 anos, ela entrou na escola e ela não se sentiu representada, não encontrou o lápis da cor da pele dela para ela fazer o autorretrato, não encontrou pessoas com quem ela se identificasse. Então a Preta fez, depois de perguntar para a professora como ela poderia enfrentar esse momento, a professora ensinou para a Preta 3 palavras: informação, resistência, reivindicação. Essas 3 palavras, elas abrem muitas portas. Então a professora ensinou para ela que ela precisava saber a história da raça, saber de onde viemos, toda a nossa trajetória. Depois resistência, porque
a gente precisa descobrir o nosso lugar, descobrir a nossa força e descobrir a nossa luz. E reivindicação, porque é uma palavra que está aqui no seu peito, no seu pulmão, e quando você começa a ficar muito angustiado, é mágico, ela explode, e quando ela explode, ela sai em um grito que alcança milhões de pessoas. As pessoas se sentem representadas nesse grito, e elas seguram sua mão, e uma luta coletiva, ela tem mais condições de ser ouvida e de ser resolvida. Então, as reivindicações da Preta não param aqui. Eu queria pedir licença para o espaço, porque a Preta aqui ela é criança e aqui a Preta é adolescente. Preta ainda de greve, Lei Maria da Penha. Já é um outro momento que a Preta vai aprender mais uma vez que precisa mais reivindicações. E a gente vai reivindicar uma vida toda. O que a gente não pode é sucumbir, a gente não pode se calar. Sabendo dos nossos direitos, o que a gente pode, o que a gente deve, nós conseguimos, então, alcançar espaços, alçar voos maiores. Esse é o objetivo. Zenilda, então, ó, você e a Preta têm portas abertas aqui no Universo Épico para sempre que tiver reivindicações, vem aqui contar pra gente, dividir com o nosso público. Combinado? Ok, vou só mostrar a Preta para vocês. Ela tem que aparecer no Universo Épico, senão Claro. ela vai ficar muito chateada. Aqui está a Preta. Michel, muito obrigada pelo espaço. Nós agradecemos muito. Vale muito a pena. E eu queria dizer que é muito importante quando a gente tem a mídia a nosso favor. Que a gente pode falar, que a gente vê o espaço aberto e vê essa preocupação de se falar desse assunto, de abrir espaço para que essa voz ecoe e as pessoas possam entender a nossa luta. É muito bom, inclusive, falar com você sobre isso. Com certeza, eu fico feliz de fazer parte, né, desse momento e poder levar essa informação, seja de uma forma de entretenimento, com reflexão para o nosso público. Muito obrigado. Okay. Obrigada a vocês. Um beijo. Beijo, tchau. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, claro, tem muito mais. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. E ó, nosso bate-papo, a gente estava conversando com a Zenilda no primeiro bloco, diretamente do Distrito Federal. Agora, a nossa convidada que já está aqui conectada com a gente, está lá em Londres. Tudo bem, Renata? Ah, tudo bem? Obrigada pelo convite. Renata, a gente vai conversar agora sobre o seu livro. Nina vai ao Brasil? Nina vai ao Brasil. Então conta pra gente, né, do que se trata a sua história? A minha história é sobre uma menina, Nina, que é uma menina falante e curiosa, mas que ela mora na Inglaterra, só que ela é filha de brasileiros, então ela tem a raiz no Brasil, né? Então ela vai ao Brasil visitar a vovó e juntas elas fazem uma aventura, só as duas, viajando por todas as regiões brasileiras. Elas viajam por 10 cidades. E é uma aventura muito especial, cercada de afeto e cultura e diversidade e todas as cores e sabores que a gente sabe que o nosso Brasil tem. É nessa jornada que Nina conhece mais das próprias raízes. Conta um pouco mais pra gente aí. Na verdade, a Nina, ela foi criada num primeiro livro que se chama Eu Também Falo Português, que ele foi escrito durante a pandemia, quando as crianças não conseguiam, né? As crianças que moram fora do Brasil não conseguiam ir ao Brasil visitar a família. E como ela fez um sucesso maior do que eu esperava, as crianças leitoras pediam mais. E foi assim que eu pensei, bom, agora está na hora da Nina ir ao Brasil. E foi assim que ela vai visitar a cidade da vovó, que é em Santos, que é da onde eu vim. Ela conhece todas as comidas diferentes que se pode conhecer em Minas Gerais, Belém do Pará, conhece o carimbó, capoeira, maracatu, então ela viaja mesmo por vários cenários diferentes e vendo um Brasil de um ponto de vista de uma criança que não vem de lá, mas que se sente brasileira também.
E aí a gente pode ver na capa do livro, né, a Nina é preta, né? No primeiro bloco a gente falou sobre a representatividade, né? Por que essa escolha, né, de você trazer uma personagem preta? Por 2 motivos, né? A ilustradora da Nina é uma mulher negra, imigrante também, morava na Alemanha, agora mora aqui em Londres. Mas o principal motivo é porque quando eu criei a Nina no primeiro livro, Eu Também Falo Português, a intenção era que ela chegasse em todas as crianças falantes de português no mundo. Então, se a gente for pensar em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e o Brasil, inclusive, a maioria das crianças não são crianças brancas. Então, não teria por que eu colocar a Nina sendo uma criança branca. Foi o que me veio na cabeça, e também junto com a ilustradora. E, né, a gente conhece que a criança brasileira não é a criança europeia que a gente vê aqui, né? E você consegue identificar o porquê que o primeiro livro fez tanto sucesso e chegou e tocou, né, pais e crianças? Eu acho que no primeiro livro, as crianças brasileiras que moram fora se identificaram pela primeira vez com uma personagem que sente realmente o que eles sentem, que é a saudade, que é a distância. No primeiro livro, a Nina fala assim: a saudade é essa coisa que se sente quando quer brincar com a prima, mas não dá, ela tá longe, e dá um aperto na gente. Então ela fala de uma maneira lúdica sobre a saudade, sobre a despedida, sobre esses sentimentos que as crianças que moram longe, não necessariamente fora do Brasil, mas que moram longe da família, sentem rotineiramente. E nesse segundo livro, o que eu acho interessante é que tem muitas crianças no Brasil, que moram no Brasil, que estão, né, apaixonados na Nina, porque não é toda criança que tem o privilégio de poder conhecer o Brasil de norte a sul. Então é uma maneira de viajar pelo país sem sair de casa, né? É uma maneira também de pensar e falar: nossa, mamãe, um dia eu quero ir para o Rio de Janeiro, um dia eu quero ir a Salvador. Então já passar a se imaginar viajando pelo nosso Brasil, que, né, não existe país mais rico e diverso culturalmente e várias outras coisas. Agora, Renata, o que serviu ou quem serviu de base, referência, né, para você trazer a Nina? O meu filho. Eu tenho um filho de 7 anos, quando eu escrevi tinha 4. E a gente estava aqui há 3 anos sem poder visitar o Brasil, morrendo de saudade da nossa família. Ele passou dos 3 aos 6 anos sem ver os avós. E eu percebia que em casa, quando eu achava que eu ia conseguir ficar falando mais português com ele, porque ele ficou mais de 1 ano sem ir para a escola, ele só queria falar inglês. Ele estava cada vez mais conectado com a cultura daqui. E eu comecei a sentir meio que um desespero de falar: não, eu preciso trazer a raiz de onde eu vim, né? O que a gente é, porque a gente não é uma família inglesa, né? Então, por mais que ele tenha nascido aqui e tudo, eu quero muito, eu acho muito importante que ele fale português, que ele possa ter essa conexão com os primos, com os avós, com a água de coco, com a capoeira. Então, foi para ele. E sem querer, chegou em mais de 7 mil crianças ao redor do mundo, que eu nem imaginava. Para você, qual que foi o maior desafio nesse projeto? Foi trabalhar a linguagem, foi trabalhar a escrita, né? Foi um processo rápido de escrever? Porque uma coisa, você como adulta, é escrever para um adulto, né? Outra coisa é você pensar na forma que você vai escrever para uma criança, né? Receber aquela mensagem. O maior desafio neste livro, Nina Vai ao Brasil, na verdade, foi decidir quais seriam as cidades que ela ia visitar com a avó. Porque, inclusive, eu tive que escolher 10, infelizmente só 10, porque senão ia virar uma enciclopédia. Mas, no final, eu ainda falo que o Brasil é tão lindo e rico que merecia um livro para cada lugar, porque é verdade. Foi muito difícil escolher as 10 cidades, então eu contei com a ajuda dos pequenos leitores, que me mandaram sugestões de cidades e experiências, porque assim, eu também não conheço todas as cidades, né? Eu não conheço todas essas experiências. Eu vim de Santos, eu já viajei, mas não tanto assim.
Então eu pedi para que as pessoas contassem as vivências delas, de onde elas vieram. E eu recebi diversas sugestões de experiências de comida, de cidades e aventuras, né, para Nina viver. E eu escolhi as 10 mais sugeridas, desde que cobrissem todas as regiões brasileiras. Então, eu digo até que foi um desafio que me ajudou a me aproximar dos leitores e acabou sendo uma cocriação ali que eu acho que ficou ainda mais especial. E quais são os seus planos com a Nina? Os meus planos com a Nina agora é levar a leitura infantil, e a Nina vai ao Brasil, para todos os brasileirinhos em vários lugares do mundo, no Brasil e fora. A gente fez um evento aqui em Londres, há 2 semanas, em que a gente trouxe um evento com capoeira, maracatu, frevo, música brasileira, comidinhas brasileiras e leitura do livro para os brasileirinhos daqui de Londres. Semana que vem eu vou a Madrid fazer a mesma coisa. Em fevereiro vou ao Brasil fazer a mesma coisa no Nordeste. Então, eu quero levar a história da Nina para várias crianças. Eu adoro ir conversar e escutar também o que elas têm a dizer, porque cada uma gosta de uma comida favorita, cada uma gosta de um lugar favorito, e essa troca é o mais rico de tudo. E Renata, a Nina já tá virando uma série, né? Então tem várias histórias para contar aí, não tem? Tem várias histórias. O meu filho, ele adora ir comigo nessas contações de história. E na última, ele pegou o microfone e ele falou para as crianças que a próxima história vai ser Nina vai ao Sistema Solar. Eu falei, olha, eu não posso garantir que essa informação esteja certa. Mas não, eu tenho intenções, sim, de fazer vários projetos com a Nina. Mas como ela acabou de ser publicada, essa viagem ao Brasil, vamos ver o que vai acontecer. Mas a Nina com certeza conquistou o coração dos brasileirinhos e ela vai longe. Perfeito. Porque é que o pessoal de casa, tanto pais, educadores, né? Até mesmo as crianças que assistem a gente, os adolescentes, eles precisam ler a história da Nina. Porque a Nina, ela traz de uma maneira muito lúdica e com um afeto muito grande a visão do Brasil por uma criança que não é dali. Só que essa visão também, eu percebo pelo meu sobrinho, por exemplo, que é de Santos, me falou, tia, eu quero ir a Belém do Pará quando você vier, porque eu quero experimentar tacacá, que ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Então, quando ele abriu aqui a página de Belém do Pará e ele viu as docas, o carimbó, é um Brasil novo para ele. Então, mesmo as crianças que moram no Brasil, mas que não conhecem todas as regiões, merecem ler esse livrinho, porque ele é todo rimado, ele é engraçadinho, ele é cheio de afeto, fala muito de sentimento, né? E desse amor mesmo. Eu acredito que todas as crianças que leiam esse livro, elas acabam o livro amando o Brasil mais do que elas já amavam. Então, como é que faz para encontrar a Nina? A Nina está disponível pela editora Catavento. É uma editora independente. Então tem um link para quem mora no exterior, que é cataventobooks.com/Nina. E tem um link para quem está no Brasil, porque aí o preço, né, tem que ser diferente para quem está no Brasil. E a entrega toda. Então é cataventobooksbrasil.com. Eu tô no Instagram como @nocaminhoteexplico. E lá eu conto todas as aventuras de Nina e também as peripécias de criar uma criança bilíngue na Inglaterra, uma criança que mistura tudo e faz uma bagunça na hora de falar, mas que dá certo. E é isso, vamos ver para onde a Nina vai voar. Eu tenho certeza que você e a Nina vão voltar várias e várias vezes aqui no programa. Tá super vocês duas, super convidadas. Renata, muito obrigado por dividir aí o seu tempo na agenda para bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Olha só, encerramos aqui o Universo Épico e, claro, a gente volta na próxima semana com muito mais. Tchau, tchau.